Vamos dar uma olhada de perto numa das coisas mais comuns que a gente vê na medicina. O que tem dentro daquela bolsa de soro pode até parecer simples, mas olha, a verdade guarda uma surpresa. Uma que desafia muito do que a gente acha que sabe sobre tratamento hospitalar. É uma cena clássica, né? Quase todo mundo já viu. A bolsa de soro ali, pendurada, gotejando devagarinho. Mas o que tem ali dentro exatamente? A primeira resposta que vem à cabeça é água com sal. Só que essa simplicidade toda esconde uma complexidade que é, assim, crucial. A verdade é que a composição exata desse líquido pode ter um impacto gigantesco na recuperação de um paciente. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender por que esses fluidos são tão, mas tão vitais. Pensa assim, eles são a linha de frente num tratamento de emergência. Quando o corpo perde muito líquido, seja numa cirurgia enorme ou num acidente, esses soros na veia restauram o volume do sangue, mantêm os órgãos funcionando e literalmente salvam vidas. E agora, vamos para o centro da questão. O soro mais comum, usado há décadas e conhecido como fisiológico, tem um nome que, digamos, engana um pouco. A palavra fisiológico faz a gente pensar que a solução imita o nosso corpo, né? Só que a química da coisa é bem diferente. A concentração de cloreto no soro é muito maior que a do nosso sangue. E essa diferença, que parece pequena, tem consequências enormes. Essa bomba de cloreto pode levar a uma condição chamada acidose metabólica. Basicamente, o sangue fica mais ácido do que deveria. Isso força os rins a fazerem hora extra para corrigir o desequilíbrio e pode estressar o sistema todo, ainda mais em pacientes que já estão frágeis. Bom, diante desse problema, a medicina veio com uma solução que parecia, assim, muito superior: os fluidos balanceados. A ideia é super lógica: criar uma solução que imita a mistura complexa de eletrólitos do nosso plasma. Em vez daquele excesso de cloreto do soro fisiológico, as soluções balanceadas tentam ser um espelho da composição natural do corpo, de um jeito bem mais preciso. E aí existem tipos diferentes, sabe? Tem o Ringer lactato, que é uma opção mais antiga e barata, e tem soluções mais novas como o Plasma Funding. As duas têm níveis de cloreto bem mais próximos do nosso corpo e usam ingredientes diferentes para manter o equilíbrio. A teoria era que, claro, as fórmulas mais modernas e caras deveriam ser melhores. Então, a lógica parecia perfeita. Uma solução mais parecida com o nosso corpo deveria causar menos estresse e dar resultados melhores. Faz todo sentido, certo? Pois é exatamente aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Vamos então para a prova dos 9. Os estudos clínicos. Vamos ver como essa teoria toda se saiu no mundo real e os resultados, olha, são de cair o queixo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tende a achar que inovação e preço alto significam um cuidado melhor. Mas será que as evidências mostram isso mesmo? Primeiro, vamos falar de dinheiro. Um estudo brasileiro calculou o impacto financeiro de trocar o soro comum ou Ringer lactato por uma dessas soluções mais modernas. O resultado? Um aumento de mais de R$ 1.200.000 no orçamento de um único hospital em 5 anos. É grana, hein? Tá, mas e o benefício por esse preço todo? O mesmo estudo viu que, embora a solução mais cara evitasse aquela acidose, a condição se resolvia sozinha em 24 horas. E para todo o resto que importava, não teve diferença nenhuma. Ou seja, um custo altíssimo para resolver um problema que era temporário e sem grandes consequências. Mas a pergunta que não quer calar é: e se a gente comparar duas soluções boas entre si? Um estudo de 2024 fez exatamente isso. Colocou o Ringer lactato, antigo e barato, contra o Plasma Funding, moderno e caro, em pacientes de cirurgias de alto risco. De início, o resultado foi parecido com o do outro estudo. No curto prazo, ali nas primeiras 24 horas depois da cirurgia, não deu para ver nenhuma vantagem clara para o soro mais caro. Diferenças mínimas no laboratório, nada demais. Só que a verdadeira surpresa, essa veio depois. Quando foram acompanhar os pacientes por 180 dias, 6 meses, os pesquisadores descobriram algo chocante. O grupo que recebeu o Ringer lactato, a solução mais barata, teve uma taxa de sobrevivência de 92,4%. Já o grupo que recebeu o Plasma Funding, o mais caro, o teoricamente perfeito, teve uma taxa de só 75%. Uma diferença brutal e o completo oposto do que qualquer pessoa esperaria. Eita, e agora? O que a gente tira de tudo isso? A história, como a gente pode ver, não é tão simples quanto novo é bom, velho é ruim. É muito importante entender isso. O objetivo aqui não é demonizar uma solução. O Plasma Funding não é ruim.
A grande lição é que as nossas suposições, mesmo as mais lógicas, podem estar completamente erradas. A teoria de que mais parecido com o sangue é melhor simplesmente não se provou na prática a longo prazo. No fim das contas, o ponto principal é este. Na medicina, a evidência é a rainha. A gente precisa questionar o tempo todo o que é considerado padrão. Escolher um tratamento só porque é novo ou caro, sem provas fortes de que é melhor, não só é um desperdício de dinheiro, como nesse caso pode levar a resultados piores para os pacientes. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. A história dos soros intravenosos é um lembrete poderoso de que a ciência médica está sempre mudando. O que nos leva a pensar o que mais na medicina de hoje é feito por tradição ou por teoria e não por evidências de verdade. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem esta análise.